Olá, eu sou a professora Adriana Zíria, da Universidade Estadual do Maranhão. É uma grande satisfação estar participando deste evento online, organizado pela professora Ana Paula Magalhães e o professor Sérgio Felsman. Eu aqui estou apresentando uma parte da minha pesquisa sobre a visão de Túndalo, que é uma fonte primária que eu venho estudando desde o doutorado, fiz o meu pós-doutorado sobre essa fonte e agora então vou compartilhar com vocês um pouco desta pesquisa. O título deste trabalho é A Visão de Túndalo como um Manual de Comportamento Cristão. E como vocês já sabem, eu sou Adriana Zíria, professora da UEMA e membro do BRADA, Grupo de Estudos Celtas e Germânicos. A Visão de Túndalo foi escrita originalmente em latim e o personagem central se chama Túndalus, em latim, ou Tundal em inglês, Tondal em francês, e tem várias acepções, Túngano em espanhol e Túndalo em português. Essa obra foi traduzida para diversos idiomas. Essa narrativa é um relato sobre um cavaleiro pecador que fica como morto por um período de 3 dias e a sua alma é conduzida por um anjo pelos espaços do além-túmulo. No terceiro dia, o cavaleiro acorda regenerado e conta o seu relato aos demais. Essa narrativa faz parte de uma tradição irlandesa de viagens místicas, como a viagem de Bran, a navegação de São Brandão, e influenciou a comédia de Dante Alighieri. Sobre a estrutura desta narrativa, nós podemos dizer que ela é assim dividida. Um pecador faz uma viagem ao além, se arrepende dos seus pecados, conta a sua experiência a outras pessoas e assim ele se regenera, auxilia que outras pessoas se regenerem e ele obtém a sua salvação e a salvação de outras pessoas. Mostramos agora esse mapa da Irlanda porque o redator da obra, Marcos, era um monge originário da Irlanda que no momento de confecção da narrativa se encontrava na Alemanha, mas ele era da Irlanda, portanto, é uma narrativa de origem irlandesa. É interessante observar nessa imagem que a visão de túmulo ela teve não só muitos manuscritos desde o século XII, quando foi composta, como também teve versões impressas, os chamados incunábulos, que foram produzidos a partir do final do século XV e início do século XVI, como podemos ver na imagem, onde tem um cavaleiro com uma espada, que é o cavaleiro Túndalo. Vemos nesse slide a obra Vision do Chevalier Tondal. Essa obra foi encomendada por essa mocinha que está à direita, que é a duquesa Margaret de York. Essa obra foi encomendada em 1475 e foi feita direcionada ao marido da duquesa, este que está embaixo, Carlos o Temerário. E podemos observar duas coisas nessas imagens à direita. Em primeiro lugar, o chapéu que Margaret de York usava, aquele chapéu parecido com o dos contos de fada. E no caso de Carlos o Temerário, vemos que ele está usando o colar da Ordem do Tozão de Ouro, a qual ele pertencia. Esse é o contexto da devoção privada e da preocupação das pessoas com a salvação da alma. E também vemos do lado esquerdo a figura do rei Luís XI, contra quem Carlos o Temerário brigava. Um outro elemento importante é dizer que essa obra, encomendada pela duquesa Margaret de York, é a única que possui 20 luminuras sobre a viagem do cavaleiro Túndalo ao além. Nessa outra iluminura, vemos um momento no qual o cavaleiro Túndalo se sente mal. Nessa hora, ele cai no chão
e próximo dele se encontram homens e mulheres, conforme a imagem, preocupados com ele, aflitos. Túndalo não é enterrado devido a um pouco de calor que havia no seu corpo. E podemos notar que as mulheres que aparecem na cena usam o mesmo tipo de chapéu que Margaret de York usava, o que levaria a uma identificação das pessoas que observassem as imagens da cena. E com relação aos homens, percebemos aqui pouco nítido, mas tem clarinho o colar, tanto no cavaleiro Túndalo quanto num homem que está em pé. É o colar que remete ao colar da Ordem do Tozão de Ouro. Vemos nessa imagem o momento no qual Túndalo estava participando de um jantar e ele aí estica o seu braço para pegar a comida e nesse momento a comida associado com seus pecados, com as coisas materiais, nesse momento ele se sente mal, cai no chão e aí ele entra numa espécie de estado de coma. Nesse momento, então, ele vai fazer a viagem ao além-túmulo. Aqui nessa imagem vemos o aspecto muito importante do medievo, que é a questão da peregrinação. O medievo se via, segundo a concepção da Igreja Católica, como um homo viator, isto é, um caminhante entre dois mundos em busca da salvação. E podemos dizer que os monges irlandeses eles possuem uma tradição de elaboração de viagens imaginárias com o objetivo da evangelização. Nesta imagem à direita, nós vemos uma imagem do Bosch, na qual é representado a figura de um peregrino. O peregrino, então, nós vemos que possui várias dificuldades para se manter no caminho correto. Portanto, o peregrino está passando por uma ponte, carrega nas suas costas um peso, ele está com um cajado, o que demonstra dificuldade na sua trajetória. Além do mais, a sua calça está rasgada, o que mostra as várias dificuldades para que o cristão se mantenha no caminho reto em busca da sua salvação. Nesta imagem, vemos quando Túndalo se vê fora do seu corpo. Ele então aparecem uma série de demônios que querem levar a sua alma ao inferno, porém aparece o seu anjo da guarda e impede que esses demônios, como vemos aqui umas figuras estranhas do lado direito da imagem, impede que esses demônios levem a alma de Túndalo para o inferno. Em seguida, o anjo e Túndalo começam então um caminho para conhecer os locais infernais, para que Túndalo se arrependesse dos seus pecados. Na imagem a seguir, nós vemos uma das punições pelas quais o cavaleiro Túndalo passa. É a punição dos ladrões. Túndalo havia roubado uma vaca do seu vizinho. E aí, por causa disso, ele é obrigado a passar por uma ponte que tem uma série de pregos. Então, enquanto ele caminha pela ponte, ele vai furando os seus pés e os seus pés vão sangrando. Vemos que do outro lado da ponte existe um homem carregando um feixe de trigo, que ele também havia roubado. E embaixo, para quem caísse, estava uma série de monstros que comeriam os pecadores que caíssem debaixo da ponte. Túndalo, então, caminha por essa ponte com a vaca, se arrepende dos seus pecados e é então tirado dali. Vemos nessa outra imagem uma xilogravura da edição impressa da Visão de Túndalo, de uma versão alemã, no qual vemos a imagem do homem com feixes de trigo e Túndalo ainda não entrou na ponte, mas vemos com mais nitidez os monstros que ficam embaixo da ponte, espreitando as pessoas que caíssem dessa ponte. Podemos ver agora, dividir a visão de Túndalo em duas partes. A primeira parte é o momento no qual o cavaleiro vai até os espaços infernais.
Um segundo momento é quando o cavaleiro, após se arrepender dos seus pecados, consegue então chegar até os muros do paraíso acompanhado por seu anjo da guarda. Nesse momento, então, Túndalo conhece alguns dos locais do paraíso e depois, quando está muito feliz no paraíso, percebe que tinha voltado ao seu corpo. Então, é esse o momento que nós estamos falando, o momento da regeneração do cavaleiro. Portanto, após a sua volta a este mundo, o cavaleiro Túndalo pede para tomar a hoxa e se confessa. Ele então adota atitudes cristãs indicadas pela Igreja Católica. Uma outra coisa que ele faz é entregar os seus bens à igreja e aos pobres, o que representa a virtude da caridade. E ele passa também a fazer pregações, o que antes não sabia. Portanto, podemos dizer que a partir do seu retorno, da sua viagem imaginária ao outro mundo, Túndalo se torna um modelo de cristão ideal. Nessa imagem do lado esquerdo, nós vemos uma outra imagem do peregrino. Vemos também que, tal como o outro peregrino, ele tem a calça rasgada, segura um cajado, tem nas suas costas um peso, mas, diferente do outro peregrino, da imagem que vimos anteriormente, esse peregrino olha para trás, para uma casa que parece que tem a janela quebrada, o que está ligado a tentações. Mas o que nos importa sobre o cavaleiro Túndalo é que este se regenerou e se tornou um modelo para a sociedade cristã. Temos então uma bibliografia sucinta. Jacques Le Goff, na sua obra O Nascimento do Purgatório, fala um pouco da visão de Túndalo. Jean-Claude Schmitt, em Os Vivos e os Mortos no Ocidente Medieval, trabalha com questões importantes que nós também trabalhamos na nossa pesquisa. Também são importantes os estudos de Schmitt no verbete Imagem do Dicionário Temático do Ocidente Medieval e no livro O Corpo das Imagens. Temos aqui outros autores como Dizenbacher e também Palmer e, além desses, Carrosy, Delumeau e Jérôme Bachet, com duas obras, a Iconografia Medieval e uma obra sobre as representações do inferno na França e na Itália. Então, nossa conclusão é que essa pesquisa teve por objetivo mostrar como o homem medieval, a mulher medieval se comportava com relação à salvação. Então, de acordo com o imaginário medieval, segundo a concepção de Jean-Claude Schmitt, o homem medieval se relacionava com Deus, entre si e com o invisível. E a visão de Túndalo mostra como é o outro mundo, como seria a vida depois da morte e também como que os seres humanos deveriam se comportar para atingir a salvação. Vemos então que num primeiro momento o cavaleiro Túndalo era pecador, não dava esmolas, não ia à igreja, não se preocupava com os pobres e estava ligado aos pecados mundanos. Então, devido a isso, quando ele se sente mal, ele primeiro passa pelos espaços infernais, onde sofre vários tormentos devido aos seus pecados, associados aos 7 pecados capitais: o pecado da luxúria, o pecado da ira, da vaidade. Túndalo tem todos esses pecados e mais relacionado aos 10 mandamentos. Ele realizou o roubo e outras ações negativas. Depois, num segundo momento, após ter se arrependido dos seus pecados, Túndalo, então, acompanhado pelo seu anjo da guarda, vai até aos 3 muros do paraíso. Lá no paraíso, ele encontra algumas alegrias, vivencia algumas alegrias do paraíso. E, quando Túndalo está feliz no paraíso, ele, quando percebe, retorna a esse corpo, retorna a esse mundo, acorda
e então pede-o para tomar a hóstia e a se confessar atitudes cristãs. Vemos então que a obra Visão de Túndalo, composta por um monge irlandês de origem irlandesa, como vimos, serve como um manual de comportamento cristão, mostrando como que os cristãos deveriam se comportar para atingir a salvação.